Olá pessoal, meu nome é Camila e eu faço parte do Engenheiros Sem Fronteiras do Núcleo de Uberaba. E hoje vamos dar continuidade no nosso projeto de matemática básica com o assunto de razões trigonométricas para ângulos de 30, 45 e 60 graus. Qualquer dúvida ou sugestão que vocês tiverem, pode enviar para a gente no e-mail que vai estar disponível no final do vídeo ou deixar aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Primeiro, vamos começar com a resposta dos exercícios sobre relações entre seno, cosseno e tangente. Exercício 1. Determine o valor de x na figura abaixo. Bom, aqui nós temos um triângulo retângulo, com ângulo de 45 graus, uma hipotenusa de 10 centímetros, e nós queremos descobrir qual o valor de x. Para isso, a gente vai usar a relação de seno de 45 igual a x sobre 10. X é igual a 10 vezes 0,707, que é o resultado de seno de 45 graus. Então, x vai ser igual a 7,071 centímetros. Exercício 2. Um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Suponha que a região sobrevoada pelo avião seja plana. Depois de percorrer 1.000 metros, qual a altura atingida pelo avião? Bom, aqui nós temos o desenho, o ângulo de 30 graus, a distância percorrida pelo avião de 1.000 metros, e nós queremos descobrir o valor de h, que é a altura, Para isso, a gente vai usar a relação de seno de 30 graus igual a h sobre 1.000. h é igual a 1.000 vezes 0,5, que é o resultado de seno de 30 graus. X vai ser igual a 500 metros. Agora falando sobre as razões trigonométricas para os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Esses ângulos são chamados de ângulos notáveis, pois são os que com mais frequência calculamos. Sendo assim, é importante conhecer os valores do seno, cosseno e tangente desses ângulos. A seguir, podemos ver a tabela com os ângulos notáveis. Essa aqui é uma tabelinha que a gente consegue ter de uma forma mais direta o valor desses ângulos notáveis. Nos exercícios resolvidos anteriormente, a gente usou o valor de seno de 30, que era 0,5, que é o mesmo resultado aqui de 1 sobre 2. Então, a gente observa essa tabela dessa forma: o seno desses ângulos, aqui é o resultado. O cosseno desses ângulos, esse é o resultado, e a tangente desses ângulos, respectivamente, são esses resultados. Decorando essa tabela, a gente consegue ter de uma forma mais direta esses valores para a gente não precisar calcular ele todas as vezes. Expressões numéricas. Iremos relembrar as relações trigonométricas existentes no triângulo retângulo, o seno, o cosseno e o tangente. Aqui nós temos o nosso triângulo retângulo, que ele sempre é caracterizado por ter um ângulo de 90 graus e um ângulo, que esse ângulo vai determinar qual é o cateto oposto, qual é o cateto adjacente e qual é a hipotenusa. O cateto oposto, pelo nome, a gente consegue lembrar que ele sempre vai estar oposto a esse ângulo. Por exemplo, se esse ângulo tivesse aqui nessa ponta, por exemplo, esse aqui seria o nosso cateto oposto. Como o ângulo está sendo representado desse lado, sempre o lado contrário vai ser o nosso cateto oposto. Agora, vendo as relações, Primeiro, nós temos que o seno é o cateto oposto dividido pela nossa hipotenusa. O cosseno desse ângulo é o nosso cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente desse triângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Vamos ver um exemplo. Um menino avista o ponto mais alto de um morro, conforme a figura abaixo. Considerando que ele está a uma distância de 500 metros da base do morro, calcule h desse ponto. Bom, então aqui nós temos o nosso desenho, o nosso triângulo, representado por esse desenho aqui. Aqui nós temos o nosso ângulo de 90 graus e o nosso ângulo de 20 graus, que é o ângulo formado pela altura do menino até a altura do morro. Então, aqui nós temos que o nosso cateto adjacente vai ser igual a 500 metros, certo? Porque o ângulo está aqui e essa é a linha que está rente ao ângulo, certo? E o que nós estamos procurando é essa altura h. Essa altura h está do lado oposto ao ângulo, então esse vai ser o nosso cateto oposto.
Qual daquelas expressões que a gente acabou de ver relacionam o cateto adjacente com o cateto oposto? Bom, a relação que relaciona o cateto oposto com o cateto adjacente é a tangente. Então, nós vamos fazer a tangente de 20 graus, que é o ângulo formado do nosso triângulo do exercício, é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que é 500 metros, que é a distância que o menino está do morro. Resolvendo esses cálculos, nós vamos chegar no valor de 180 metros. Como a altura do menino é 1,30 m, né? A altura do morro será encontrada somando os valores encontrados e o valor da altura do menino. Vou voltar no exemplo para vocês verem. Aqui é a altura do menino e essa aqui é a altura que a gente calculou, que é a altura do triângulo. Então, para a gente chegar nessa altura H, a gente vai somar o x que a gente encontrou aqui do triângulo, mais 1,3, que é a altura do menino. Fazendo essa soma, nós vamos encontrar aqui H é igual a 180, né? Mais 1,3, então nós temos que a altura do morro é 181 metros,3. Agora os exercícios para casa. Exercício 1. Para uma feira de ciências, um grupo de estudantes resolveu construir uma maquete de uma casa conforme o esquema abaixo. O telhado será feito com uma placa de isopor de 1 metro de comprimento, que será dividida ao meio para fazer as duas partes do telhado. Sabendo que o telhado será feito segundo o ângulo de 55 graus, calcule a medida de x da largura da casa. Bom, então aqui nós vamos precisar calcular qual é essa altura, qual é essa distância aqui, certo? Que é a distância de x. Aqui nós temos a nossa placa de isopor quebrada ao meio, ela tem 1 metro no total, então aqui nós sabemos que cada lado vai ser metade desse 1 metro, né? Vai ser 50 centímetros ou 0,5 metros. Aqui nós vamos precisar fazer a relação trigonométrica para achar esse valor aqui. E a gente também tem que prestar atenção em qual lado vai ser o nosso cateto oposto, qual vai ser o nosso cateto adjacente, qual vai ser a nossa hipotenusa. Exercício 2. João trabalha em um prédio e todos os dias tem que subir uma escada de 8 degraus, que tem aproximadamente 2 metros de comprimento e 30 degraus de inclinação. De acordo com a figura a seguir, determine a altura de cada degrau. Bom, então aqui nós vamos precisar calcular, né, essa altura para a gente conseguir dividir entre os 8 degraus, porque ele quer saber a altura de cada degrau. Para a gente calcular essa altura aqui, nós também vamos precisar usar uma relação de seno, cosseno e tangente. Aqui nós temos o nosso ângulo, aqui nós temos essa distância que vale 2, e a gente de novo vai precisar prestar atenção de saber qual é o nosso cateto oposto, qual é o nosso cateto adjacente e qual é a nossa hipotenusa. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham aprendido. Esse é o e-mail para envio de dúvidas e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Até mais!